Boa noite, meus irmãos. Aliás, bom dia, né? Bom dia agora, são 0h29 da manhã de domingo, né? No dia 19 de setembro. Quero aqui, já de antemão, agradecer a Deus por mais esse momento de podermos estarmos juntos, de podermos estarmos aqui louvando e engrandecendo o nome do Senhor, né? Muitos que ouvem eu falar não me conhecem pessoalmente, até hoje, ontem, né, aliás, fui questionado por uma pessoa, um grande amigo meu, e ele falou assim, olha, por que o senhor não faz, as pessoas perguntam, por que o senhor não faz uma live igual os outros pastores fazem? E eu respondi a ele, eu não gosto muito de aparecer, né? Eu acho que tudo isso que eu sei, tudo que Deus me capacita dele. Eu não tenho nada. Eu tenho, né, o que é nosso. Eu sempre digo, o que é meu? Nada, né? Tudo é dado por ele, né? O ar que eu respiro é porque ele me concede. A vida que eu tenho é porque ele me concede. A inteligência que eu tenho é porque ele me deu. O discernimento que eu tenho é porque ele também me concede. Então tudo é dele. Eu não tenho que me vangloriar de nada, né? Eu não sou o dono da verdade. A verdade é Jesus Cristo. É ele que é a verdade, né? A própria palavra diz, Deus fala assim, seja todo homem mentiroso e Deus verdadeiro, né? E quero aí que Deus dê entendimento, né? Sabedoria aos irmãos agora, para aquilo que eu quero tentar passar para os irmãos mediante aquilo que a gente tem vivido. No livro de Lucas, no seu capítulo 21, e no seu versículo 10, vai dizer assim, então lhe disse, levantar-se-ão nação contra nação, e reino contra reino. Quero que preste bem atenção no versículo 11. Haverá grandes terremotos. Bem, naquela época existia terremotos? Sim. Hoje, existe terremotos? Sim. Né? E em grandes proporções. Às vezes chega um atrás do outro. Olha o que tem acontecido ao redor. E naquela época, não acontecia dessa maneira. Era difícil. Pode ver que até 1800 se ouvia falar muito poucos em terremoto. Mas de 1900 para cá, só tem aumentado isso. Bem, ele fala assim, ó, que vai haver também, haverá grandes terremotos, epidemias, fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais no céu. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão, entregando-vos às sinagogas e aos cárceres, levando-se à presença dos reis e governadores, por causa do meu nome. E isto vos acontecerá, para que deis testemunho. Assentai, pois, em vosso coração, de não vos preocupares com os que haveis de responder, porque eu vos darei boca e sabedoria, para que não poderão resistir, nem contradizer todos quantos se vos opuseres. Então eu quero enfatizar aqui o seguinte, quando ele fala aqui que vos perseguirão, entregarão às sinagogas, ele está falando para a época dele, no meu ver, no meu entendimento, porque quem foi levado às sinagogas, quem foi entregue aos governadores, Estevão, ele é levado à sinagoga, faz a defesa dele, porém é retirado à força, as pessoas ficarem embirradas, vamos dizer assim, né, por ele defender Cristo, e ele puxado para fora, e ali começa a ser apedrejado, e ele fala assim, Senhor, não impute neles pecados, lá em Atos capítulo 7, né, e ele vê o céu abrir. E ali estava Saulo, que depois se torna Paulo, e ele lança a sua capa aos pés de Saulo, né. Então eu vejo assim, porque ele fala, olha, no versículo 12, antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós.
É antes. Bem, agora eu quero dizer, aqui está falando em epidemias. Epidemias e pandemias são duas coisas diferentes. Epidemia é regional e pandemia é global. Já se ouve a peste negra, né, a espanhola e outras tantas, mas nenhuma como esta, né, que parou, que parou o mundo. Não tem um país, um país sequer que não use máscara. Todos. Também se ouve falar de guerras e rumores de guerras. Eu quero chamar a atenção para os irmãos um detalhe. Quando se fala de guerra mundial, se fala da Primeira Guerra Mundial. É só ir pela história que os irmãos vão ver que a Primeira Guerra Mundial não foi guerra mundial. Tem o nome Guerra Mundial, mas não foi guerra mundial. Porque haviam 7 países lutando junto com a Alemanha, então foram 8 contra o mundo. Se fala na Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial tem o nome de Segunda Guerra Mundial, porém não foi a Segunda Guerra Mundial, nunca foi Segunda Guerra Mundial. Por que é só o nome? Porque, olha, o Sudão não participou, a Índia, a África e outros países. Muitos outros não participaram. Então não pode ser guerra mundial. Nós estamos tão perto da volta de Cristo que as pessoas não estão entendendo, elas estão achando que isso vai passar, que tudo vai voltar ao normal, quando não vai voltar ao normal. Olha a economia mundial. Desculpa. Olha a economia mundial. Estão trabalhando para que moedas digitais, Olha a tecnologia de hoje. Existem hoje câmeras de sistema de reconhecimento facial que consegue perceber e identificar o indivíduo com a expressão que ele está facialmente, se ele está nervoso, se ele está agitado, o que está passando com ele. E várias outras coisas. Também eu faço uma observação em relação às picadas. A gente não pode falar o nome, certo? Em relação às picadas, eu quero que os irmãos entendam bem o que eu vou falar, entendeu? Para que não seja distorcido depois. Eu não estou dizendo que vírus não existe, o vírus existe, ele é perigoso, está aí. Eu também não estou dizendo, entendeu? Que essa picada, cada um tem que decidir por si. Eu estou vendo aí França, Itália, Áustria, e outros países com questionamento sobre o passaporte da picada. Mas vamos lá. Há templos que falam que só podemos entrar se tiver a picada. O câncer tem milhares de anos. Não se acharam uma eficácia. O HIV não se achou ainda uma eficácia. Nós temos um vírus mutante, já estamos na variante Mu, Essa variante Mu, que Mu é do alfabeto grego, certo? E com o governo que quer que nós tomamos essa picada. Agora eu pergunto, será que a imprensa
Quantos líderes mundiais foram para os postos de saúde receber a imunização? Olhamos para as tábuas das dióceses, vemos que temos uma redução populacional lá, a qual um inglês, ele pede lá e faz, ninguém sabe o nome dele ao certo, e manda uma empresa fazer aquelas tábuas, colocam lá, como o mundo deveria ser. A economia mundial parou, né? Muitos estão com fome, no Reino Unido falta alimento, em outros países já faltam alimento. O preço tem subido exorbitantemente, né? Dizer que não tem inflação, o mundo inteiro está inflacionado. Se olharmos para hoje, vamos ver que a moeda em si ela está acabando, né? Hoje, praticamente, com o celular, com a tecnologia, se paga, né? E agora nós temos até o Pix que vai voltar troco, né? Se não me engano, é para novembro. Eu só vi 2 líderes indo para tomar essa picada. Um é da Universal e o outro da Graça. Acho que os irmãos sabem quem que é. Certo? Tenho lá minhas convicções. Certo? Eu muitas vezes questiono, né? Porque se nós formos pegar, né? Você vê a própria União Soviética, em 1917, a qual se institui, né, para o comunismo, né, e aonde estava lá a igualdade, né, e essa igualdade fazia o povo trabalhar, certo? E o povo produzia, mas não era dele, era do governo, e aí então ele começa o povo começa a parar de produzir. E nisso morreram, em pouco espaço de tempo, 100 milhões de pessoas. Como eu disse em outros vídeos, em outras lives que fiz, né? Em sinaleiros, né? Nunca se ouve tantas pessoas tentando sobreviver, né? Hoje mesmo passei perto de um, já era de noite, ontem, né? Agora já são 0h43, e devia ser umas 8 horas mais ou menos, 7 e pouco, 8 horas da noite, e aí o cidadão com uma criança no colo pediu. E vi-se ele que ele estava bem arrumado, não era uma pessoa comum ali. Tenho conversado com outros tanto, né? Pessoal de entrega aí, né, do iFood. E também eles têm que trabalhar hoje 10, 12 horas, às vezes mais, para poder se manter. Arriscam suas vidas para ganhar lá seus 10, 15 reais por entrega. Nunca se ouve, né, um fato desse na história, né, do planeta, do mundo. Eu costumo dizer que as pessoas ficam aí com essa de direita, esquerda, e no meu modo de ver, ninguém está lutando pelo povo
mais pobre, vamos dizer assim. Eu vejo que todos lutam para um objetivo, que é um governo mundial, uma única só religião e uma única só moeda. Agora o vulcão também, nas Ilhas Canárias. Estão aí na expectativa, porque esse vulcão, décadas, ficou adormecido. Eu tenho acompanhado porque quando se iniciou os tremores, começou com acho que 60, depois passou 40 quilômetros, 50 quilômetros, 30 quilômetros, foi abaixando e semana passada estava em torno de 4 quilômetros só. Né? Muita gente está assustado, né? Muita gente fica, porque tem muita gente no litoral, né? E fica assustado com as notícias. Mas eu vejo que tudo está acontecendo para que as pessoas entendam que é hora de se arrepender, que é hora de buscar a Jesus, que é hora de entrar na presença de Deus. As pessoas têm uma convicção que não desprende da matéria, né? Eu vi hoje um pastor falando, ele falou só, se você for dar o dízimo, né? E tocar no seu coração de ver aquela pessoa necessitada e dar para aquela, né? Certo? Ah, mas isso não vai atrapalhar no aluguel? Vai! Mas vamos pregar na rua. Você está entendendo? O que nós não podemos é ficar preso na matéria. Não é a matéria em si o seu valor, mas sim a vida que tem que ser colocada em seu valor. Estão valorizando mais os templos, estão valorizando mais a matéria. Você hoje não tem valor pelaquilo que você é, você tem valor pelaquilo que você tem. Se você tiver R$1 no bolso, você só vale R$1. Mas se você tiver 100 milhões, você vale 100 milhões. Você só é um homem de Deus quando você tem lá uma Hilux. Quando você chega e para na porta, nossa, esse é abençoado, esse é um homem de Deus. No meu modo de ver, se o pastor é abençoado com uma Hilux, por que os membros não? Porque os membros que sustentam a igreja que são os fiéis são ali, certo? Então Deus ama mais o servo do que o membro? Estão usando a Bíblia hoje para ser escudo, quando na verdade ela tem que ser espada. Não, olha, a concepção é assim, né? Jesus é bom, Jesus cura, liberta e salva, né? E passam a mão na cabeça das pessoas. Porque se Jesus liberta, por que a ganância está dentro dos templos? Por que a maioria dos templos, cadê? Tinha que estar lá com a cesta básica, ajudando o povo necessitado. Por que os líderes, não estão pregando sobre a volta de Cristo, mas pregando um país melhor, um mundo melhor, um reino aqui na terra? Aí as pessoas começam, eu conheci um pastor que ele ora e as pessoas caem. Interessante. Paul, quando traz essa técnica para o Brasil em 1984, foi Paul que trouxe essa técnica. Paul ele vai fundar na igreja de Toronto, no Canadá, certo? Em Toronto, né? No Canadá, ele funda a igreja lá. E ele observou essa técnica. Tem vários motivos que a pessoa cai. Mas se os irmãos olharem, e a palavra de Deus fala literalmente, ela fala assim, olha, e farão muitos sinais, se possível, para enganar todos os escolhidos. Primeiro, eles chegam orando em línguas, tem que haver tradução, não tem. Fazem imposição de mãos, tá? E aí a pessoa cai. Você cai por vários motivos, mas vou citar 3.
o primeiro motivo que você pode cair, possessa por demônio. E quando está possessa por demônio, ali feita a oração, o demônio é expulso e pronto, acabou. Segunda coisa que pode ser também, cair pelo poder de Deus. Mas quando cai pelo poder de Deus, tem que haver libertação, cura. Caiu. Deus anestesiou para fazer a cirurgia, tirou o câncer, né? Fez uma cura. Algo sobrenatural tem que acontecer. Aconteceu? Já vi muitos casos assim. E a terceira coisa, se levam o culto pelo ato emocional e traz as pessoas para o emocionalismo. E quando se mexe com o emocional, altera-se batimento cardíaco, pressão arterial, e isso pode levar também a pessoa ao desmaio momentâneo. Mas quando levanta, aconteceu algo? Não. Continuou a mesma coisa. Entendeu? Eu acho, tudo bem, é cura, mas a cura para mim, Deus é Deus do impossível. Ele não é Deus do possível. As pessoas estão colocando Deus para curar dor de cabeça, que isso compete ao homem, sabe por quê? Porque se uma pessoa chegar para mim, pastor, ora porque eu estou com uma dor de cabeça. Não, você foi ali na farmácia e tomou remédio? Desculpa. Não, mas não, toma o remédio primeiro. Se não passar, nós vamos orar. Mas antes de orar, procura um médico também. Porque Deus é Deus do impossível. É daquilo que o homem não pode fazer. Mas transfere agora para Deus, tá? Como num ato assim, não, eu não preciso fazer nada. Entendeu? Jesus já fez tudo por mim. Uma questão que eles colocam que Deus é bom em todos os momentos. Mas esquecem de pregar, porque a palavra de Deus dá inúmeros exemplos de juízo de Deus. E as pessoas não entendem isso. Ouve o juízo de Deus? Ouve. Olha lá em Gênesis, você vai ver o dilúvio. Ouve o juízo de Deus? Olha Sodoma e Gomorra. A Bíblia está aí. Só que as pessoas vão pregar, elas só pregam aquilo que as pessoas querem ouvir, que Jesus é bom, que Jesus cura, que Jesus liberta, que você não precisa fazer nada, que Jesus sofreu por você, você não precisa sofrer mais. Para com isso. Estava vendo hoje, né, e realmente tem razão, porque Laodiceia não tinha água própria. Vinha de Herápolis e depois vinha de Colosso. Águas termais e águas frias. Mas eles canalizaram porque Laodiceia não tinha água, fonte de água própria, elas tinham que vir de outra cidade. E quando chegava aquilo, chegava morna. E alguém consegue tomar uma água morna? Porque a água morna, um café quente é gostoso. Uma água fria refrigera. Um café quente vai te esquentar no frio. Águas termais curam. Água fria refrigera. Não estamos mais vendo o paralítico andar como era na época de Jesus. Estamos vendo, entendeu? Dor no joelho, bico de papagaio. Deus é Deus do impossível, Ele não é Deus do possível. Quando o homem não tem mais a capacidade de fazer nada, aí é que Deus entra. Olha o caso de José.
José preso naquela prisão que era um calabouço, não tinha janela, não tinha água. 7 anos ali, sem tomar banho, né? Talvez, não se sabe. Porque não tinha água. Fedida. Não tinha banheiro. Mas ele tem um sonho. E ele fala, olha, lembra de mim quando eu estiver lá. Ele fez a parte dele para que Deus fizesse a parte dele também. Só que nós hoje queremos assim, ó, Senhor, eu preciso de um emprego, mas eu não saio para procurar um emprego. Ficou, meu irmão, você vê lá para mim? Ô pastor, o senhor vê lá para mim? Ô fulano, o senhor vê lá para mim? Aí fica essas campanhas, deu? Em que o cara era empresário, quebrou, ficou devendo 2 milhões, e aí fez uma campanha aqui, e na outra semana já ficou tudo normalizado. Tá fácil, mamão com açúcar, né? Tem outro que pegou o cartão do banco, orou lá e a conta do negativo virou positivo. Propaganda. Porque o povo quer o quê? Bem-estar. Quer o quê? Dinheiro. Quer o quê? Status. Agora a pergunta é, estão querendo Jesus? Porque para mim ter Jesus, eu tenho que deixar toda a matéria de lado. Entendeu? Porque Jesus, né, esse tempo atrás uma pessoa virou professor, não. Jesus era carpinteiro, naquela época o carpinteiro ganhava bem. Tudo bem, mas eu não vi Jesus, no período dele, na face aqui da terra, juntar riqueza. Eu não vi ele deixar nada para os pobres, a não ser a palavra dele, de Deus. Nós queremos libertação ou queremos, entendeu? Acomodação. Tem pessoas que não gostam de ouvir esse tipo de pregação, mas a palavra não é minha. O próprio Jesus nos alertou do perigo da riqueza. As pessoas não se importam mais uma com a outra. Não se compadecem mais uma com a outra. Todo mundo quer pregar com eloquência, mas pregar aquilo que o povo quer. Mas falar o que Deus quer, porque estira muita coisa, né? Não, Deus é bom. Pega sobre o juízo de Deus. Vai lá no livro de Malaquias. Está falando o quê? Castiga o sacerdote. Repreensão ao sacerdote e castiga eles. Roubará o homem a Deus, todavia me roubasse nos dias na oferta. Eles já não estavam mais cuidando dos órfãos da viúva. Porque o dízimo, ele é caracterizado ali em Números, no capítulo 18, versículo 21 ao 32. Deus institui ali é perpétuo. Só que era para 5 coisas: sacerdote, levitas, manutenção do templo e viúva e órfão. Vamos trazer viúva e órfão para hoje? Os necessitados. Mas hoje o dízimo já é oferta. Uma vez eu cheguei numa igreja, escutando a pregação, e aí ele falando que temos que ajudar a obra missionária, que não sei o quê, e fez aquela pregação com uma eloquência fora de série. E eu cheguei para ele, eu estava na minha moto, uma 150, e eu falei com ele, e falei assim, olha, estou precisando de combustível.
Eu sou lá em Brasília. Ele virou e falou assim, mas o senhor tem carta? Eu falei, não, não trouxe a carta não, só presidenciei a credencial. Ele falou, infelizmente não podemos ajudar. Eu falei, que linda pregação. Falar, como diz o mundo, até papagaio fala. O negócio é fazer. Certo? Eles querem só para eles. Mais nada. Entendeu? Eles não querem saber se o outro está precisando ou não. Entendeu? Se tornaram prepotentes, orgulhosos, né? Eu sou pastor fulano de tal. Diante de Deus, você é um cidadão comum. Não tem título. Comecem, meus irmãos. Comecem, sabe, a buscar realmente a Deus. Porque, olha, é muito fácil. Ah, o Antigo Testamento, não. Tudo que está no Antigo Testamento está no Novo Testamento. Tudo que está no Novo Testamento está no Antigo Testamento. Se você pegar Gênesis, vai falar, né, da formação da Terra, né? E você vai ver lá em Apocalipse, Novo Céu e Nova Terra, a mesma coisa, né? É só uma comparação para os irmãos verem. Mas quando chega aqui em Crônicas, 2 Crônicas, se não me engano, no seu versículo 7, isso mesmo, 2 Crônicas, versículo 7, fala assim, olha, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se é uma condição, se realmente eles me chamam pelo meu nome, me consideram como Deus, eles têm que começar a fazer isso. Se humilhar. Se humilhar não é eu chorar na presença de Deus, não. Se humilhar a Deus é eu reconhecer como Davi fez, que estou errado, que eu sou pecador, que eu sou falho, que eu não posso colocar a matéria na frente, em prioridade. E orar. Orar não é ficar orando em público, não. Fecha a porta no seu quarto. Ora mesmo, mas com a convicção, sou pecador, sou falho, como aquele publicano fez. E me buscar e se converter dos seus maus caminhos. Há muitos que estão na igreja e não se convertem, porque conversão é todo dia. Ah, eu converti já tem 50 anos. Conversa fiada. A conversão é todo dia. Todo dia eu preciso me converter. Eu sou falho, sou pecador. Entendeu? Então, tem que me converter. O encontro com Jesus é todo momento e é todo instante. Que nós possamos, meus irmãos, refletir sobre tudo isso. Que nós possamos buscar a Deus e nos arrepender de nossos pecados, dos nossos erros, de nossas falhas. Amar não é simplesmente dizer que ama. Tem que se doar, como Jesus fez. Que Deus abençoe a todos. Um ótimo domingo aí na presença do Senhor Jesus. Que Deus abençoe a todos. Que Deus abençoe a todos de coração. Não só a vocês, mas todos os seus familiares, pais, filhos, avós e a todos, em nome do Senhor Jesus. Fiquem em paz, fiquem em Deus e até uma próxima, assim se Deus permitir. Deus abençoe vocês. Fiquem em paz. Tchau, tchau.